na passagem do endemoniado gadareno, narrada no Evangelho de Marcos, vemos uma das cenas mais impactantes do ministério de Jesus. Um homem dominado por espíritos imundos vivia entre os sepulcros. Era alguém rejeitado pela sociedade, temido pelas pessoas. Alguém que já não era mais visto como ser humano, mas como um caso perdido. A Bíblia relata que ele andava ferindo a si mesmo, gritando pelos montes, vivendo em tormento constante. Ninguém conseguia dominá-lo, correntes não conseguiam prendê-lo. A sociedade apenas enxergava o erro, a violência, a loucura e o escândalo daquele homem. Mas quando Jesus chegou, ele viu além da aparência. Quando o homem correu ao encontro de Jesus, os espíritos que estavam nele falaram: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E Jesus respondeu com autoridade: Cala-te, sai dele. Jesus não tratou aquele homem apenas como um pecador comum. Jesus discerniu que existia uma batalha espiritual acontecendo ali. Ele entendeu que havia algo maligno escravizando aquela vida. E aqui nasce uma grande reflexão para os dias de hoje. E se fosse hoje? Se aquele homem aparecesse nos dias atuais, como seria tratado? Muitos talvez pegariam celular para gravar, outros fariam piadas, alguns o chamariam apenas de louco, violento, perdido, sem jeito. Muitos condenariam suas atitudes sem tentar entender a raiz da dor e da escravidão espiritual que existia dentro dele. Hoje é muito fácil condenar pelas palavras, é fácil julgar alguém pelo comportamento, é fácil apontar o dedo para quem caiu, é fácil cancelar pessoas, é fácil desprezar quem está destruído. O difícil é fazer como Jesus. O difícil é olhar além da aparência. O difícil é ter discernimento espiritual. O difícil é perceber quando existe um coração ferido sendo usado pelo mal. O difícil é entender quando a pessoa já não consegue mais lutar sozinha. Isso não significa justificar o pecado ou chamar o erro de certo. Jesus nunca concordou com o mal, pelo contrário, ele confrontou o mal diretamente, mas ele separou o homem daquilo que o aprisionava. Enquanto muitos enxergavam um morto, Jesus enxergava uma alma precisando de libertação. Quantas pessoas estão assim hoje? A pessoa sorrindo por fora e gritando por dentro. Pessoas dominadas pela raiva, pelo vício, pela prostituição, pela violência, pela mentira, pela depressão, pelo ódio, pela destruição espiritual. E muitos apenas dizem: essa pessoa não presta, não tem mais jeito, é caso perdido. Mas Jesus continua olhando diferente, porque enquanto o homem condena, Deus ainda liberta. Enquanto o homem expulsa, Jesus ainda restaura. Enquanto muitos desistem, Cristo ainda transforma. O discernimento que falta nos dias de hoje. Estamos vivendo dias em que muitos sabem julgar, mas poucos sabem discernir. Nem toda palavra agressiva vem apenas da pessoa, nem toda destruição começou apenas nela. Existe uma guerra espiritual acontecendo contra muitas vidas. Por isso precisamos pedir discernimento a Deus. Discernimento pra saber quando corrigir, discernimento pra saber quando acolher, discernimento pra saber quando repreender o mal, discernimento pra saber quando alguém está clamando por socorro mesmo sem perceber. Jesus não teve medo daquele homem. Jesus enfrentou o que estava por trás dele. Depois da libertação, aquele homem que vivia entre os sepulcros passou a estar vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Cristo. Porque esse é o poder de Deus, transformar aquilo que parecia impossível. Reflexão final. Talvez existam pessoas ao nosso redor precisando menos de condenação e mais de libertação. Talvez existam vidas sendo consumidas espiritualmente, enquanto o mundo apenas julga. Que possamos aprender com Jesus. Não amar o pecado, mas lutar pela alma. Não concordar com o mal, mas combater o mal sem perder a compaixão pela pessoa. Porque Jesus não olhou para o gadareno e viu apenas um endemoniado. Jesus viu alguém que ainda podia ser restaurado. E você? Quando encontrar alguém destruído pela vida, pelo pecado ou pela dor, vai apenas condenar.
Ou vai buscar discernimento em Deus para entender o que realmente está acontecendo naquela alma? Que o Senhor nos dê olhos espirituais, coração cheio de misericórdia e autoridade para combater o mal sem deixar de amar as pessoas. Essa mensagem falou ao teu coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa reflexão. E para mais conteúdos de fé, reflexão e palavra de Deus, siga o perfil Ministros de Cristo.